A paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Uma alegria mais uma vez, mais uma quinta, estarmos aqui reunidos para glorificar ao Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo número 4, versículo de número 35. Marcos, capítulo 4, verso 35. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade, na vida do pastor Saulo e todos os demais irmãos. Estaremos lendo apenas dois versículos, o 35 e o 37, que diz assim, Marcos capítulo 4, verso 35 e verso 37, que nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós te louvamos nessa noite, te exaltamos e bendizemos o teu nome. Obrigado pelos teus filhos que aqui estão. Também, Deus, visita aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Ó Pai, continue falando conosco como o Senhor tem falado nessas quintas-feiras. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, que repreenda todo o mal, que o teu Espírito possa operar em nosso meio grandemente e continue a falar conosco, no nome de Jesus. Podeis tomar assento. Meus queridos e amados irmãos, confiar em Jesus, acreditar na sua palavra, na sua promessa, é obrigação de todos nós. Mas nem sempre nós colocamos em prática aquilo que Jesus falou para nós. Muitas das vezes deixamos de crer na sua palavra para olhar para as dificuldades que enfrentamos. E quando tiramos o foco de Cristo, logo mergulhamos nos problemas. Assim foi um dia Jesus com Pedro. Jesus está voltando da sua oração e pela madrugada está caminhando pelo mar, por cima das águas em direção ao barco. De longe Pedro olha e todos pensam que é um fantasma. Mas Jesus disse: calma, sou eu. Pedro então disse: é o Senhor mesmo? Então deixe-me até você, até ir ao Senhor. Jesus disse a Pedro: venha. E Pedro então vai descer do barco e vai começar a andar por cima das águas. Mas de repente Pedro começa a sentir o vento tocar em seu corpo. E Pedro deixa de olhar para Jesus, para olhar para as circunstâncias a qual estava, o vento estava forte. Então Pedro começa a afundar. Jesus disse que ele poderia ir até ele, mas ele estava afundando. Por que Jesus fala para nós e deixamos de dar crédito à sua palavra para olhar para as circunstâncias do momento? Por que Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente? Mas Jairo dá ouvido aos outros, porque a circunstância é de morte em sua filha.
Por que muitos têm olhado mais para as circunstâncias do que dado crédito à palavra de Deus? Baseado nessa simples síntese que Deus, irmãos, e no texto que foi lido nesta noite, eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus. Confiar em Jesus ou olhar para as circunstâncias? A escolha é sua. Você vai crer em Jesus ou vai olhar para as circunstâncias? Como anda o exercício da sua fé? Como anda a sua crença em Jesus? Você tem dado mais crédito à palavra que Jesus te disse? Ou você tem olhado as circunstâncias? 12 homens, 12 espias saíram para espiar a terra. 40 dias ficaram naquele local. Viram que a terra era boa. Pegaram o fruto da terra. Mas dos 12, 10 olharam para as circunstâncias e não creram no que Deus havia falado com Moisés. Aí eu pergunto a você: qual tem sido a sua atitude? Crer ou olhar? Você crê em que Jesus está trabalhando em teu favor? Ou você está olhando para as circunstâncias? Ah, pastor, mas eu estou vendo. Mas não é ver o problema, é crer que Jesus é a solução. Não é olhar para a dificuldade, é crer que Jesus resolve a dificuldade. Não é olhar para a enfermidade, mas crer que Jesus sara. Não é olhar para uma porta fechada, mas é crer que o Senhor é o Senhor da porta. Não é olhar para uma sentença dada pelo homem, mas crer que a palavra final sai da boca de Deus. Mas o que nós olhamos nos dias atuais é que a igreja deixou de crer para olhar. Estão olhando para as circunstâncias, ao invés de crer em Jesus. Ah, pastor, mas as circunstâncias estão aí. Os problemas estão aí. Mas o que Jesus disse? O texto aqui é bem claro. Jesus começa dizendo: passemos para o outro lado. Não importa o que vai acontecer. Não importa o que está acontecendo. O que é isso, pastor? Não. Eu tenho que ficar firmado é o que Jesus falou. Se Ele disse que vai passar para o outro lado, não importa, mas vamos chegar. Jesus fala com os discípulos: passemos para o outro lado. A palavra já foi liberada. A palavra de vitória já foi decretada. Porque Jesus entrou no barco e disse: nós passaremos para o outro lado, chegaremos lá. Jesus já falou que vai agir em teu favor, então creia. Você sabe o que é crer na palavra e não olhar para as circunstâncias? É sunamita. O filho está morto, mas ela está crendo que vai ter milagre. Porque vão perguntar para ela: vai tudo bem em casa, com o marido, com o cachorro, com o papagaio, com tudo? Vai tudo bem. E com o menino? O menino está morto. Mas ela não está olhando a morte, ela está crendo que Deus vai fazer milagre. Não importa as circunstâncias, creia que Jesus vai fazer o milagre.
Jesus disse: passemos para outra margem. Só que aí no verso 37, o que é que os discípulos estavam vendo? Depois que entraram, que o barco saiu, eles começam a olhar, e olha o que o texto vai dizer. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. Imagine a cena. Aqui está o barco passar e Jesus disse: vamos, nós vamos passar para o outro lado. Jesus sai de cena porque vai dormir. E os discípulos estão tranquilos. Não, Jesus falou. Só que de repente, no meio do trajeto, um vento forte. E Jesus está no cantinho dele. E o vento começa a balançar o barco. O mar está agitado, as águas estão entrando no barco. O mesmo está se enchendo de água. E aí? Fala para mim se você vai crer no que Jesus disse, ou se você vai olhar para a situação. Porque eles estavam vendo vento forte. Só que eu já preguei aqui uma mensagem nessas quintas-feiras. E quando o vento fica mais forte, é sinal que Jesus está te empurrando para o milagre. Só que além de ver os ventos fortes, as ondas estão ficando mais intensas. O mar está se agitando, porque à medida que o vento vai forte, a onda vai aumentando mais, gradativamente. Além de ver vento forte, das ondas estarem altas, batendo no barco, o barco está se enchendo de água. E aí? O início Jesus disse, mas agora está tudo diverso. Aí traz para a sua vida. Jesus falou que vai te honrar financeiramente. No outro dia as portas se fecham. Jesus falou que vai abrir uma porta de emprego melhor. Aí a tua fecha. Jesus falou que vai restaurar a sua vida, o seu casamento, algo parecido. E tudo está ao contrário. E aí, você vai crer em Jesus? Ou vai olhar para a circunstância? Jairo, não dê ouvido a tais palavras. Creia somente. É por isso que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Porque está todo mundo dizendo que não tem jeito. Jesus disse, não se preocupe com ele, só crê no que eu disse. Eles estavam vendo tudo ao contrário. Aí, cadê Jesus? Cadê Jesus que falou que ia chegar do outro lado? Nós perguntamos isso. Cadê o Senhor? O Senhor falou que era comigo, mas estou só vendo luto. Cadê o Jesus? Cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Que o Senhor não está vendo isso? Quantas vezes você pergunta isso? Jesus, o Senhor não está vendo não? Cadê o Senhor? A resposta está no 38, parte A. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. O negócio está apertado, Jesus está dormindo. Dormir significa tranquilidade.
Jesus está na polpa do barco, dormindo e trazendo para o lado espiritual. Ele está tranquilo vendo a situação, porque ele sabe que vai resolver. Porque ele já falou. Mas você pergunta, cadê Jesus? Cadê o Senhor que não está vendo, não levante na minha casa? Cadê o Senhor que não está vendo, levante no meu serviço? Cadê o Senhor que não está vendo a minha dificuldade que eu estou passando? Calma que ele sabe, ele está vendo. Prova disso, que quando Israel estava clamando lá no Egito, quando Deus falou com Moisés, disse: Moisés, eu vi a aflição do meu povo e o seu clamor chegou até mim. Só que Jesus está em silêncio. Jesus está dormindo. Mas não quer dizer que ele saiu do barco. O barco pode estar balançando, mas Jesus está dentro do barco. É porque não chegou a hora dele agir ainda, calma. Lembra de João 2? Que o vinho acabou e a mãe dele foi falar assim: acabou o vinho. Ele disse: o que eu tenho contigo? Não chegou a minha hora. Ainda não é o momento. Por que você está aflito com a circunstância? Por que você está aflita por causa desse problema? Jesus está no barco, ele só está dormindo, ou seja, está em silêncio. Só que o mal dos discípulos foi olhar a circunstância e tirar o olhar de Jesus. Escuta uma coisa. Sabe o que Jesus está querendo dizer para nós? Estava querendo dizer para o discípulo dormindo? Sabe o que Jesus estava querendo dizer para o discípulo quando foi dormir? Faz igual a mim. Descansa. Como assim, pastor? Se Jesus está no barco, descansa. Pode o vento vir, pode o mar vir, pode acontecer o que for, mas Jesus está no barco e está dizendo: deita, descansa. Os discípulos olham para a dificuldade, estão tão agitados, que eles vão dizer: não te importa que pereçamos? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para dizer: o senhor não está vendo? Não, o senhor quer que eu morra mesmo nisso? O senhor está vendo? Não, eu vou morrer. Jesus disse: relaxa, meu filho, calma. Vai dormir no travesseiro. Põe tua cabeça no travesseiro e vai dormir. Você não vai perecer. Você não vai morrer. Eu estou no barco. Eu estou dentro do barco. Mas a água está vindo. Passares pelo fogo, o fogo não te consumirá. Se passares pelas águas, ela não te submergerá. Ou seja, você não vai se afundar. Jesus está no barco. O mal dos discípulos é que olharam para o dentro do barco, não olharam para Jesus. Jesus está dentro do barco onde está acontecendo o problema. Só que eles, ao invés de olhar para Jesus e seguir o mestre, foi olhar para o barco enchendo de água. Você está olhando para quê? Para Jesus? Ou para o barco cheio de água? Faz igual a Jesus, vai para a polpa do barco e fica daí tranquilo. Porque muitos têm, ao invés de descansar em Jesus, de confiar em Jesus, estão presos às circunstâncias. Sabe de uma coisa? Confia. A situação vai cooperar para a tua vitória. Romanos 8, 28.
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Lá no início Jesus disse: você vai chegar do outro lado, não importa o que vai acontecer no caminho, mas se Jesus disse, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você não está entendendo que a circunstância está te impulsionando para a vitória. Agora, interessante é que eles despertam Jesus, acordam Jesus. O desespero tomou conta deles, que eles vão morrer. Que sono é esse que o homem está, que não acorda, a água está entrando no barco. Morrem, apertam Jesus e Jesus se desperta. Olha o verso 39. E despertando, e ele despertando. O despertar aqui é se levantar para agir. Só que ele permitiu o barco estar com água. Ele permite para provar a nossa fé, para mostrar que em momento algum Ele nos deixou sozinhos. E não estamos a sós, Ele está conosco. Agora olha o interessante, olha o agir de Jesus, diante das circunstâncias. Ele despertando, repreendeu o vento. Ele repreende o vento. A palavra repreendeu aqui nesse contexto, na palavra do grego, o significado dela no grego é epitimão, que significa reprovar a ação. Como assim, pastor? Deus está querendo que você reprove esta ação maligna que está tentando tirar a tua paz. E o que é reprovar? É cortar, é dar um basta. Jesus repreendeu o vento, porque tudo começou no vento. Vento forte. Mas Jesus repreende. Ele reprova essa ação maligna. Vento, eu te repreendo. E vai ao mar e diz: mar, acalma-te. Por vento ele reprovou a atitude do vento. Já no mar ele disse: acalma-te. Ele estava dizendo: repreenda esse mal e profetiza a calmaria. Começa a profetizar a calma no teu coração. Repreenda essa ação maligna que fica fazendo você ficar agoniado, sem poder pensar, sem querer orar. Porque quando um vento forte vem, ninguém dá conta de orar. Fica parecendo uma barata toda, desculpe a palavra. Vai para um lado, para o outro, atrás de alguém para pedir oração. E Jesus está dizendo assim: ei, repreende esta ação maligna. Porque o discípulo está correndo para um lado e para o outro, agoniado. Mestre, o senhor está vendo que a gente vai perecer? Jesus se levanta, repreende o vento, reprova a ação maligna e vem sobre o mar e profetiza: acalma-te. Sabe o que é isso? Jesus exerce a autoridade que foi dada aos discípulos, que eles não exerceram. Aprenda uma coisa, ou melhor, refresque a sua memória.
Seja a boca de Deus, profetiza vitória, profetiza milagre, profetiza mover de Deus. Ah, pastor, tem pessoas que não crê. Problema de quem não crê. Seja profeta na tua vida, seja profeta na tua família, seja profeta na tua rua. Abre a boca e profetiza a vitória. Ah, pastor, eu não vou profetizar não, porque está tudo difícil. Ah, pastor, eu não vou profetizar porque ninguém vai crer. Jesus repreendeu o mal. Ele reprova a ação maligna sobre o vento. E agora profetiza. Mar, acalma-te. Nesta noite, reprove esse vento que está vindo, que está sobre a sua vida. Repreende esse vento que está tentando tirar a tua paz. E levanta a tua mão de autoridade de Deus. E profetiza a calmaria. Profetiza o milagre. Ah, Jesus, mas está difícil. Ah, Jesus, mas como é que eu vou profetizar? Crê, então profetiza. Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Ele profetizou: acalma-te. Não tem um que fala: acalma o meu corpo. Você está profetizando. Agora tem irmão que só fala de derrota. Ele traz o vento para cima dele. Em vez de profetizar a calmaria. Pastor, isso é palavra mágica? Não, é palavra profética. E Jesus disse: em verdade vos digo, aqueles que crerem em mim, não os que olhar para a circunstância, farão obras iguais às minhas, e maiores das que eu fiz. Sabe por que a igreja está vivendo o vento? Eu não digo igreja parede, eu digo pessoas, porque não profetiza a vitória. Não profetiza a vitória. Quando o vento vem, fica agoniado. Sabe o que tem que fazer? Exerça a autoridade e reprove esse vento. Jesus chegou e disse: vento, eu te reprovo agora. Quietou. Mar, eu profetizo, acalma-te. E olha que interessante. Olha a parte B do verso 39. O vento te aquietou. Olha para você ver, entenda o texto. Que é o vento que atrapalha as vitórias. E ao mesmo tempo ele que faz vir a vitória. Parece loucura, não parece? O vento te faz perder o foco, mas o vento também traz sua vitória. O vento se aquietou. Você vai crer ou vai olhar? E fez-se grande bonança. As circunstâncias adversas trará a bonança. As circunstâncias adversas trará a vitória. As circunstâncias adversas fará você cantar o hino da vitória. Mas para isso repreende o vento. Vento, eu te repreendo. E quando repreendeu o vento ficou quietinho. Opa, estou reprovado. A minha agitação acabou, estou reprovado. E mar, fica calmo aí. E aí veio a bonança. Preste atenção que o texto está dizendo só que o vento se aquietou, porque o mar obedeceu. E o mar e o vento se aquietou. Acabou a bagunça do vento, porque foi repreendido.
Aí o vento vem na sua casa, você quer discutir com alguém, você quer ficar nervoso, você corre para um lado para o outro, aí você liga para um, para outro, aí daqui a pouco você escuta o que não é para escutar, Deus não falou contigo, ah meu Deus, e Deus falando assim, levanta a tua mão e repreende, reprova essa ação maligna que está dentro da sua casa, se levantando contra a tua vida, reprova essa ação maligna que está se levantando lá no teu serviço, reprova essa ação maligna, profetizando a calmaria. Em momento algum, Jesus corrige eles primeiro. Jesus opera o milagre, ensina eles como fazer para depois chegar no verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Escuta uma coisa. Sabe por que muitos não recebem vitória? Porque são tímidos, são medrosos. Davi não era nenhuma das opções. Já preguei sobre isso, vou só refrescar sua memória. Davi não era nenhuma opção para vencer o gigante. Mas se fosse fazer uma contagem humanamente falando, Davi era a 11ª. Tinha 1000 na frente de Davi. 1000 homens que eram soldados de Isaú. 1000 homens ao seu dispor para a guerra. Davi era o 11º. Por quê? Porque Davi chegou e viu todo mundo correndo. Ele disse: o que eu vou ganhar? Casamento, riqueza e livre de imposto. Davi disse: estou na guerra, estou dentro dessa guerra. Eu já preguei sobre isso. Só refrescar sua memória. Quem é tímido não vence o vento. Quem é tímido não profetiza milagre. Quem é tímido não é ousado. E a igreja precisa ser ousada. Porque o mesmo Jesus que cura uma dor de cabeça é o mesmo Jesus que levanta o defunto, basta ele querer. Os milagres estão escassos. Não é só por falta de santidade, porque ainda tem homens e mulheres de Deus na igreja. É porque está faltando pessoas também corajosas, que levanta a mão e profetiza, que não tem medo, porque Jesus vela pela sua palavra. Por que sois tímidos? Em outras palavras, está dizendo: vocês são covardes, porque eu estou com vocês, vocês estão com medo. Homens de pouca fé. Por que sois tão tímidos? Como que não tem fé? Sabe o que é isso? Jesus está exortando depois da vitória. Ele disse: eu permiti isso aqui acontecer para que você exercesse a autoridade. Porque Jesus quer te capacitar para você ser usado muito mais. Mas aí tu olha para a circunstância e não olha para Jesus. E aí? Tu vai crer no que Jesus disse? Ah, pastor, mas eu fui no médico, o médico já me deu 2 meses de vida. Vai ficar com os 2 meses de vida ou vai crer que Jesus disse que ele é o dono da vida? Ah, pastor, mas o homem disse que acabou. O que Jesus disse? O que é que Jesus falou? Se ele falou que acabou, não tem como voltar atrás. Mas se ele disse: não acabou, é um novo tempo, então creia. Confia em Jesus. Não olha para as circunstâncias. Porque quem olha para as circunstâncias não vive milagre. Você quer ver o que é crer na palavra de Deus? É o que é crer em Deus? É cair dentro de uma cova cheia de leão. Nem olhou para os leões. Porque ele não estava sozinho, Daniel. O Senhor estava com ele. Sabe o que é crer no Senhor e não olhar para as circunstâncias? É Deus mandar Noé construir uma arca onde nunca choveu. Ele creu, ele não olhou, ele não questionou. Ah, mas será que vai chover? Será que não vai? Nunca, não sei nem o que é chuva. Nosso mal, irmão, é que nós mesmos matamos a nossa fé. Porque alguém pode lançar uma palavra dizendo que não tem jeito, você vai assim: eu te repreendo. Agora, se você absorve a palavra de derrota, você olha para as circunstâncias.
Porque se nós olharmos para os noticiários, nem de casa você sai. Você não tem nem celular no bolso, porque o maior índice de roubo que tem dentro de Brasília é de celular e carro. Mas se você não crê que 1.000 vai cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não vai nem sair de casa. Ah, pastor, mas pode acontecer? Pode. Mas Jesus pode permitir, mas te dá o livramento. O que Ele quer é que nós creiamos na sua palavra. Os discípulos aprenderam que mesmo Jesus no barco vai ter vento, vai ter dificuldade, mas vai ter vitória da parte de Deus. Fica de pé.